Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, continuando a nossa aula, estávamos falando sobre os modos da higiene pessoal no Islã. Mencionamos o hadith, o dito do profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, que fala sobre os 5 hábitos que fazem uma boa higiene pessoal. Então, citou a circuncisão, raspar os pelos pubianos, aparar o bigode, cortar as unhas e raspar as axilas. Então, são essas ações ou essa forma que o muçulmano tem que se higienizar, removendo isso que foi mencionado aqui neste hadith. Então, começando com a circuncisão, corta-se o anel exterior do prepúcio. Isto é feito nos primeiros dias do nascimento do menino. Geralmente, os muçulmanos já fazem isso nos primeiros dias do nascimento. Digo muçulmanos já do berço, não aqueles que se convertem já maiores de idade e tal, mas geralmente aqueles que já são muçulmanos do berço já mandam fazer os filhos, ou aqueles que se convertem e depois já têm filhos, os muçulmanos que se convertem já têm filhos, geralmente já fazem essa circuncisão nos primeiros dias do nascimento. É recomendável e é um bom hábito para a higiene pessoal masculina, como a gente falou anteriormente, ainda que não seja uma condição para entrar no Islã. Então, a circuncisão, no caso para os homens, não é uma condição para a pessoa entrar no Islã. Não precisa que a pessoa seja circuncisada para entrar no Islã. No caso, como falei, os homens. Então, não é uma condição para entrar no Islã e não se considera pecado se o muçulmano não faz a circuncisão. Então, aqueles que se convertem, os homens, e não fizeram a circuncisão, não significa que estão cometendo algum pecado. Não é pecado. Mesmo que esse muçulmano convertido, já adulto, não faça essa circuncisão por medo ou por uma outra razão. Se ele prefere não fazer por medo, então não está pecando. Ou por uma outra razão, não está cometendo pecado. E lembro-me, por exemplo, um caso em que um dos irmãos também se converteu ao Islã, já adulto, e ele quis fazer essa cirurgia, ou seja, a circuncisão, né, para remover cortar o anel exterior do prepúcio. Mas, pelo menos naquele primeiro hospital que ele foi, não aceitaram, porque não tinha nenhum motivo, não tinha uma justificativa. E alegaram isso, que não tinha nenhum motivo, não tinha alguma justificativa para que eles removessem esse anel exterior do prepúcio. Então ficou assim, sem ele fazer. Era a escolha dele querer fazer a circuncisão, porque aceitou ou entrou no Islã, mas não teve, pelo menos naquele primeiro momento, ou naquele hospital que ele foi, não aceitaram fazer, porque não havia razões. Eles alegaram que não tinha razão de fazer aquilo, não tinha motivo para fazer aquela cirurgia. Então, esse muçulmano que se mantém assim, esse homem muçulmano que se mantém sem ser circuncisado, não significa que está cometendo o pecado. Porém, é uma tradição de todos os profetas, por exemplo, dizem que foram circuncisados. É uma tradição dos profetas. Então, aquele homem que prefere fazer, pode fazer sim, está ali seguindo a tradição dos profetas. Raspar os pelos pubianos implica em cortar o pelo das partes íntimas, incluindo aquelas zonas expostas ao contacto dos excrementos e secreções corporais, como a menstruação. Também é algo, como falamos, é um hábito que tanto muçulmanos ou não já fazem, mas o Islã sempre reforça. O Islã sempre reforça e incentiva para que a gente não tenha uma justificativa de que, mas tenho que cortar ou tenho que raspar, qual é a evidência, por que devo? Então, aqui já tem uma prova que devemos fazer essa higienização, raspando os pelos pubianos e não criar e dizer que não tem nenhuma evidência ou algo similar. Tem uma evidência de que temos que manter a higienização e isso faz parte da
higienização, raspar os pelos pubianos. Aparar o bigode, deixar o bigode crescer, é proibido, mas deve-se aparar no nível do lábio superior. Aqui vem é lícito, mas devemos dizer que é proibido, ou seja, tem que aparar, não pode deixar crescer o bigode. Então, a recomendação no Islã, no caso, é aparar o bigode, ou se for até remover, e manter crescer a barba. Essa é a recomendação. Então, o bigode não pode se deixar crescer muito, tem que se aparar, ou se vai raspar, isso é o que é recomendável. Depois vem deixar crescer a barba, é o que o Islã recomenda, como acabamos de falar. O Islã recomenda fortemente aos homens deixarem crescer a barba, porque este é um sinal natural da masculinidade. Então, essa é uma das razões. Então, o muçulmano raspar o bigode tranquilo, ou vai aparar, também é recomendável. E a barba, quanto à barba, tem que deixar crescer, assim como vem aqui na citação do profeta Muhammad. Aliás, tem uma citação do profeta Muhammad específico para esse caso de bigode e barba, onde ele diz: deixam ou criem as barbas e raspem o bigode. É muito recomendável deixar a barba e não cortá-la, pois é parte da tradição do profeta. Então, além dessa recomendação, estamos sabendo que é recomendável deixar a barba crescer, porque é uma tradição do profeta. E podemos dizer dos profetas também. A maioria dos profetas dizem que deixavam a barba crescer, ou seja, bem maior. E quanto o bigode já tem que aparar ou remover. Cortar as unhas. Recomenda-se cortá-las regularmente e não deixá-las crescer muito, para não abrigar sujeira. Então, isso é uma das razões. Isso é óbvio, todos nós sabemos que nas unhas ali pode entrar várias sujeiras ou algo similar. Então, a recomendação é cortar regularmente. Então, o muçulmano ou a muçulmana não pode deixar crescer as unhas. Então, cortando regularmente, está cumprindo ali uma sunna. É uma higienização normal que qualquer um faz, muçulmano ou não muçulmano faz também. Porém, você fazendo está cumprindo aqui uma sunna, uma tradição do profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele. Depilar ou raspar as axilas, pois suas velocidades estão expostas ao acúmulo permanente de suor e odores corporais. Então, também é recomendável raspar as axilas, e todos sabemos as razões que, deixando crescer as axilas, ali vai acumular o quê? Acumula o quê? O suor, e vai sair o odor, e o odor também, além de incomodar a você mesmo, também incomoda aos outros. E essa é uma preocupação que todo muçulmano ou toda pessoa, todo ser humano tem que ter. Às vezes você pode ter esse costume, o hábito de que não vou cortar, vou deixar, mas tem que saber que isso, ou o odor que ali sair, pode incomodar aos outros. Ainda mais os muçulmanos. Sabemos que eles, quando vão fazer as suas orações, formam ali as fileiras, um do lado do outro. Então, se você vai ali com um mau odor, vai incomodando a oração do outro, vai incomodar a oração do outro. E tem várias citações do profeta Muhammad, por exemplo, onde ele sempre fala ou proíbe para que a gente não consuma algo que tenha mau odor. Por quê? Porque vai incomodar ao próximo ali durante as orações. E incomodando, você tira a concentração. Na oração é um lugar que a gente precisa muita concentração. Então, quando você vai ali com mau odor, a pessoa, o seu colega, irmão ao lado, a sensação é de que a oração tem que terminar porque não estou conseguindo com o odor que está vindo do outro ou do seu irmão. Então, tem que se evitar qualquer tipo de falta de higienização, por exemplo, tem que se evitar. Então, depilar ou raspar as axilas é sunna, é uma tradição do profeta. Então, também
como acabamos de falar, evita ali incomodar as pessoas ao seu redor. Pode não ser na mesquita, mas também fora da mesquita, qualquer lugar onde vai se concentrar as pessoas, elas podem se incomodar com esse odor, então tem que se evitar. E assim é que deve se comportar o muçulmano, e assim terminamos as aulas sobre a nova vida, ou seja, a tua nova vida, isso é ao abraçar o Islã. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين.